Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dica do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de episódios, de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 20º episódio da segunda temporada, intitulado A Emissária. Gente, esse é um excelente episódio, primeiro porque ele fala de Klingons, e de Klingon, a gente gosta, E aí, obviamente, ele vai trabalhar, o personagem do Worf, vai dar uma vida pregressa pro Worf aí, vai dar uma namorada pro Worf, o que é uma coisa muito interessante, no caso, Vai ser daí, inclusive, acho que vai sair o Alexander, inclusive, diga-se de passagem, Mas vamos falar um pouquinho do plot da história para a gente poder entender um pouquinho essa história aí, tá? A Enterprise ela recebe um chamado de emergência da Frota Estelar, A Frota Estelar diz que a Enterprise tem que ir para determinadas coordenadas, que eles vão encontrar com uma emissária que vai passar a missão da Enterprise. Essa emissária está dentro de uma sonda, para vocês terem uma ideia, porque mandando a emissária pela sonda, ela chegaria na Enterprise mais rápido, no caso, Ou seja, é uma missão, que vocês estão vendo aí que tem uma certa urgência, Quando a sonda é aberta, quando a sonda é transportada para dentro da nave aberta, tem uma Klingon lá dentro. Na verdade, não é bem uma Klingon, ela é metade Klingon, metade humana, Seu nome é muito complicado, tá lá no texto da Batata Espacial, acho que eu posso falar é Claire, um negócio assim, tá? E aí, ela é emissária, e ela vai dar a missão para a Enterprise. Quando o Worf vê a mulher, no caso, essa Klingon aí, que na verdade ela é metade Klingon, metade humana, O pai dela era Klingon, e a mãe era humana, Apesar de já ter sido falado na franquia que um relacionamento entre um macho Klingon e uma humana não daria muito certo, Porque no ato sexual o macho Klingon mataria a humana, Mas tudo bem, deixa quieto, Ela vai falar o seguinte: quando o Worf vê ela, no caso, o Worf não quer nem saber de olhar para a cara dela, diz que não tem nada para falar com ela, coisa e tal, Isso inclusive provoca até um certo espanto, na tripulação sênior da Enterprise, E aí, a nossa emissária Klingon, ela vai dar os detalhes da missão. O que acontece? Foi encontrada uma nave Klingon, que foi lançada há 75 anos, Os Klingons que estavam dentro dessa nave estavam no estado criogênico, e quando eles foram congelados, a Federação e os Klingons ainda estavam em guerra. Então, assim que eles fossem descongelados e acordassem, a primeira coisa que eles iam fazer quando fosse encontrar uma nave da Federação ia se atacar, sem titubear, E aí, a emissária Klingon, ela sugeriu, para o Picard, que destruísse os Klingons, que não ia ter muita conversa, porque os Klingons iam atacar, não queriam nem saber, E o Picard não, o Picard ficou naquela coisa de ser diplomata, de querer negociar, coisa e tal, E aí ele incumbiu o Worf, para ajudar, a nossa emissária Klingon aí, porque ele percebeu, que era necessário isso, O Worf até, num primeiro momento, ficou muito contrariado, ele queria passar essa função para outro, por longe da nave, ele pediu isso para o capitão, e o capitão falou assim: é uma questão de ordem pessoal. Aí o Worf falou: é uma questão de ordem pessoal. E profissionalmente tem algum problema, Aí o Worf falou não. Aí quando o Worf percebeu onde o capitão queria chegar, ele falou: tá, eu retiro o meu pedido, E aí ele vai trabalhar, com a Klingon, no caso, E aí a gente vai ver, que eles foram namorados no passado, que a coisa não deu muito certo, coisa e tal, O Worf estava querendo seguir a linha do capitão de buscar uma saída negociada, enquanto que a Klingon estava querendo detonar a nave Klingon de uma vez, E isso, você já tem uma DR complicada aí, pregressa, porque o Worf era um cara, a gente sabe que o Worf é um cara muito Caxias, o Worf é o representante da tradição Klingon por excelência. Por quê? Porque como ele não viveu entre os Klingons, ele foi criado pelos humanos, parece, que ele quer abraçar essa tradição Klingon para recuperar uma espécie aí de tempo perdido, dele não ter estado com as pessoas, com a espécie, com as pessoas da espécie, da civilização da qual ele era originária, no caso, Já a nossa embaixadora, perdão, já a nossa emissária Klingon, pelo contrário, ela representava mais a modernidade, porque como ela era a mistura de um Klingon com uma humana, ela não era tão apegada às tradições assim, ela era uma pessoa mais aberta, coisa e tal, Isso vai gerar uma briga, entre eles, nesses desentendimentos aí
não só do relacionamento passado, mas também dos diferentes pontos de vista do que fazer com essa nave Klingon de 75 anos de idade, né? Eles vão brigar, vai rolar um conflito, né? E aí, né, a Troi, né, que também é uma mistura de humano com betazoide, né, que se identificou com a emissária Klingon por causa disso, né, por ser uma mestiça, vamos dizer assim, né? Ela sugere, né, que essa emissária Klingon vá para o holodeck, né, para descarregar a tensão. Como o Worf estava muito estressado também, né, e o Picard percebeu isso, o Picard, né, pede para que ele também vá desestressar. Aí ele vai também para o mesmo holodeck, para o mesmo programa, né? Aí lá, né, eles vão se encontrar novamente, né? Vão brigar ali com os monstros holográficos que o Worf criou lá para treinar, coisa e tal, né? E aí depois vai rolar uma parada legal, né, entre eles, né, que aí de repente vão acasalar, né, falando no popular, né, ou vão trepar mesmo, né, que isso que é falar no popular, né, e aí, né, deve sair o Alexander daí, inclusive, né, eu realmente não me lembro, mas provavelmente foi isso, tá, e aí, né, o Worf, uma vez que acasalou com ela, né, não, pela tradição Klingon, o que eles têm que fazer? Tem que casar, né? E aí ela falou, eu não estou preparada para casamento, eu não vou casar com você, coisa e tal. Aí eles brigaram de novo, né? Então ficava essas sucessões de brigas aí, né? Que ela disse que não ia largar a vida dela toda para seguir uma tradição Klingon, né? Que ela tinha a vida dela, ele tinha a vida dele, coisa e tal. Aí eles começaram a brigar de novo, etc, etc, né? O que vai acontecer? A nave vai aparecer, né? E aí os Klingons já estão acordados, né? Já estão acordados, né? E a Enterprise vai interceptar a nave e a nave atira neles, né? Camufla e desaparece, né? Mas como a camuflagem era de 75 anos antes, né? Os sensores da Enterprise já tinham a capacidade de detectar a nave e ir atrás da nave, né? Eles vão atrás da nave, né? A nave descamufla e ataca novamente, né? E aí o Worf teve uma ideia. Que ideia foi? A ideia foi ele se vestir de Klingon, junto com a emissária Klingon, né? E dizer que ele era o capitão da Enterprise, que já se haviam passado 75 anos, né? E que agora a Federação e os Klingons estavam em paz, né? E aí ele se bateu o pé, né? Fincou o pé como capitão Klingon da nave e falou assim pro capitão da outra nave Klingon antiga, né? Se você não abaixar os escudos, entendeu? Se você não abaixar os escudos, eu vou explodir a sua nave, né? E aí ficou aquela queda de braço, né? Tipo assim, vamos pagar para ver quem é o mais machão aqui, né? E aí o capitão da nave Klingon mais antiga lá, que o pessoal tava congelado, acabou cedendo, né? No caso, né? E aí o episódio vai terminar com isso, né? Vai terminar com os dois lá fazendo meio que se fazendo juras de amor um pro outro, né? O Worf lá e a emissária Klingon, né? No caso, né? E que eles vão se encontrar num futuro, como se encontraram mesmo, né? No caso, né? Mas isso daí são assuntos para episódios mais lá para frente, né? E o episódio termina assim. Então, quer dizer, você pode até achar que de repente foi um episódio mais maçante, porque foi DR de Klingon, mas como é DR de Klingon, gente, a parada é mais sinistra, né? Então foi um episódio interessante nesse sentido, né? Você tem essa coisa, não foi uma coisa maçante, não foi uma coisa chata você vê uma DR, né? Porque agora é uma DR Klingon que está acontecendo, né? E essa coisa também de você ver o Worf como representante da tradição, né? E a emissária Klingon como representante de uma modernidade aí, né? Você está vendo essa tradição entrando em choque com a modernidade, né? Mas depois esse conflito ele foi meio que abafado, né, com umas juras de amor, né? Só é lamentável nesse episódio o quê? O fato de essa história da nave Klingon com os Klingons congelados há 75 anos ser uma espécie de pano de fundo para a DR do Worf, né? Porque esse tema dos Klingons congelados daria um ótimo episódio, inclusive um episódio duplo, né? E isso poderia ter sido mais bem trabalhado no episódio, né? Até interagindo com esse relacionamento entre o Klingon e a emissária Klingon. Poderia até trazer mais elementos, né? Adicionar mais elementos para esse relacionamento entre o Klingon aí, entre os dois Klingons aí no caso, né? É uma pena, né, que não foi mais bem desenvolvido, né? A gente poderia ter um episódio separado, né, que falasse sobre isso, né? Mas o episódio acabou focando mais na DR do Worf com a emissária Klingon, mas não deixou de ser um episódio legal não, cara. Foi um episódio que valeu a pena, embora tenha sido lamentável, né, tenha sido triste, né, que essa história, né, dos Klingons congelados lá não tenha sido mais aproveitada, ela tenha sido só
um pano de fundo para a história principal, que era o relacionamento do Worf lá com a emissária, né? E essa história ela poderia ter sido bem mais desenvolvida, teria sido bem mais legal se ela fosse mais desenvolvida. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.